da mensagem de hoje, irmãos, quem te tornará a vida? Uma fala do apóstolo Paulo, muito apaixonada, uma fala muito linda, tocou o meu coração essa semana. Eu quero compartilhar com você e quero que esta fala chegue ao seu coração, para que áreas da sua vida possam reviver, para que você encontre ânimo, paixão, desejo de viver, de avançar, de viver coisas novas, um novo calor, uma nova dimensão para a sua existência, como esse homem encontrou, a ponto de declarar, no versículo 8 do texto que nós vamos ler: agora revivemos por saber que vocês estão bem. Agora a vida voltou a mim por saber, por ter notícia que vocês estão firmes no Senhor. Ah, irmãos, que frase bonita, que coisa diferenciada, vida. Tem um personagem, década de 90, década de 80, talvez até um pouco antes. Muitos de vocês não vão saber de quem eu estou falando. Muitos de vocês não saberão, mas eu vou explicar para você. Um personagem chamado Pedro Bó. Pedro Bó era um afilhado do Pantaleão. Pantaleão contava uma história, e à medida que ele ia contando a história, o Pedro Bó fazia algumas observações muito idiotas. E o Pantaleão falava: não, Pedro Bó. Então, por exemplo, o Pedro Bó falou para o Pantaleão assim: padrinho, rasguei o dinheiro. Aí o Pantaleão falou: pega o durex lá, pega o durex que eu resolvo. Aí o Pedro Bó falou assim: durex para colar? Falou: não, Pedro Bó, durex para eu fazer um brinco e colocar na orelha. Sabe? Então o Pedro Bó era aquele que recebia as respostas na lata para suas perguntas idiotas. Não, Pedro Bó. É água para beber? Não, Pedro Bó. E por aí vai. Eu lembrei desse personagem porque enquanto orava e preparava a mensagem de hoje, a pergunta que é o pontapé inicial para a nossa mensagem pode fazer você me chamar de Pedro Bó. Então, eu tenho que ir com calma inclusive para conduzir você de tal maneira que a minha pergunta, que na lata você vai achar que é uma coisa de Pedro Bó, você perceba que ela não é tão idiota assim. A minha pergunta é: por que Deus não morre? Às vezes até, quando a gente é adolescente, no momento de revolta em relação aos nossos pais, a gente não fala com palavras, mas na nossa mente, no nosso inconsciente, né? O chamado complexo de Édipo, aquela luta interna, que o pai começa a pesar, a cobrar as coisas. A gente, por que esse velho não morre? A gente tem esse conflito interno, que a gente não diz, que a gente esconde, que a gente recalca, a gente sufoca. É a gente que quer matar quem cobra a gente, quer matar quem exige as coisas da gente, que exige responsabilidade, seja matar no sentido literal ou matar no sentido figurado. Você lembra a parábola do filho pródigo, para a gente ficar dentro da Bíblia? O que é um filho mais novo que fala para o pai: me dá a parte da herança? Quem deixa herança? Quem morre. O que o filho mais novo estava dizendo sem palavra? Quero viver minha vida sem o Senhor, sem cobrança, eu quero meu dinheiro. Então esse negócio de querer que alguém que cobra a gente morra, é mais forte, é mais presente do que a gente imagina, não é uma coisa de Pedro Bó. Mas a minha pergunta para você: por que Deus não morre? A gente tem alguns caminhos para responder essa pergunta. Tem bons caminhos. A gente pode ter um caminho da lógica. Deus não morre porque Deus não nasceu. Só pode morrer quem nasceu. É uma questão lógica, né? A gente pode ter uma questão biológica,
Deus não morre porque Deus não é um ser vivo. Uma samambaia é um ser vivo, uma mariposa é um ser vivo. Deus é eterno, por isso ele não morre. Tem alguns caminhos para a gente responder essa pergunta. Por que Deus não morre? Porque você sabe, né? Bastante gente está querendo matar Deus. Bastante gente quer que Deus saia fora da escola, Deus saia fora das famílias, Deus saia fora da sociedade. Bastante gente. E quem ficou mais famoso por dizer isso com todas as letras, foi quem falou de maneira mais certa e foi mal interpretado. Foi um homem chamado Friedrich Nietzsche, que ele falou, Deus está morto. Mas essa fala dele não foi uma fala mal educada. Ele era filho de pastor, e ele falou assim, vou explicar para você quando você ouvir lá fora e você pode corrigir. Ele falou assim, Deus está morto. Vocês mataram Deus. Ninguém leva mais Deus a sério por causa da igreja de vocês. Vocês não querem mais Deus. A fala dele não é uma fala de um ateu. A fala dele é a fala de alguém que estava decepcionado com a igreja da época dele. Que ele descobriu que quando a gente tem dor de cabeça, a gente toma Sorrisal. Quando a gente quer trocar de carro, a gente vai lá na Docar e faz um carnê de 36 vezes. A gente não precisa mais de Deus para nada. A gente resolve as coisas sem Deus. A gente resolve as coisas sem Deus. E ele chamou a atenção da sociedade. Falou, presta atenção, hein? Devagarinho vocês estão deixando Deus para fora da vida. Vocês vão casa com as pessoas por causa dos desejos, das paixões de vocês. Vocês vão trabalhar. O que vocês vão fazer? Vocês não estão precisando mais de Deus, hein? E as orações de vocês são orações frias, sem graça. Não é oração de quem está falando com Deus vivo. Por isso a fala daquele homem não foi uma fala tão doida assim. Por isso a minha pergunta essa noite não é tão doida assim. Se a gente está matando Deus aos poucos, por que Deus não morre? Deus não morre, irmãos. Já que a gente ia falar de várias possibilidades de respostas, eu vou falar para você uma resposta bíblica por que Deus não morre. Deus não morre porque Deus ama. E a Bíblia diz que o amor nunca morre. A Bíblia diz que Deus é amor. Se o amor nunca morre, se Deus é amor, Deus não morre. Não ficou bom? Ficou bom. Está meio enrolado, mas até o fim da mensagem você vai entender, porque afinal de contas você também não quer morrer. Ninguém quer morrer. Viktor Frankl foi um prisioneiro no campo de concentração nazista na Segunda Guerra. E ele falou, o mais miserável dos mendigos não quer morrer. Por mais que falte, a gente está aqui no campo de concentração, estamos com fome, mas a gente não quer morrer. Ninguém quer morrer. Nem os crentes, ninguém quer morrer. O homem mais crente que a gente conheceu, chamado Paulo, ficou em dúvida. Ele escreveu assim, eu não sei se eu quero ir ou se eu quero ficar. Porque morrer, estar com Cristo é bom, mas estar aqui é bom também com vocês. Não é verdade, irmãos? Ninguém quer morrer. Então, se a gente quer não morrer, a gente precisa ter a natureza de Deus, que é amor, precisa aprender a amar. Porque se Deus não morre porque Deus é amor, se eu não quero morrer, eu tenho que ser amado. Se eu não quero morrer, eu tenho que amar. Jesus fisicamente morreu, mas a morte não pôde deter Jesus, porque Jesus era o amado de Deus. Esse é o filho amado em quem o meu coração está alegre. A morte não pôde prender Jesus, porque Jesus, enquanto estava vivo, amou ao Pai e fez tudo para agradar ao Pai. Por que Jesus ressuscitou, irmãos? Por causa do amor de Deus que chamou o Filho que Ele ama, do amor de Deus que fez o Filho não pecar, lutar contra o pecado, porque ama o Pai. Eu não quero decepcionar o meu Pai, eu vou até o fim. E aí Jesus disse, quem de vocês me convence de pecar? Jesus amou a Deus, Jesus amou os seus discípulos. O Evangelho de João diz, ele amou até o fim.
Jesus nos amou. No Evangelho de João, capítulo número 17, ele orou por nós, aqui em 2023. Ele diz assim: Pai, eu amo a eles, eu oro por aqueles que vão se converter lá na frente. Isso inclui eu e você. Porque Jesus amou, a morte não pôde deter a Jesus. Porque Jesus foi amado de Deus e correspondeu ao amor, ele ressuscitou. E nos deu condições de agora sermos filhos de Deus, ser gente capaz de amar. Gente sem Jesus não tem a capacidade de amar de maneira plena. Ama o filho, mas se perde um pouco, às vezes sufoca, às vezes cobra, às vezes mima. A pessoa sem Cristo, ela ama, mas ela ama meio distorcida. Hoje vai ter uma matéria no Fantástico sobre ciúmes. Mulheres que amam demais. Pessoa sem Jesus, ela ama, mas o amor dela é distorcido. Ela erra a mão. Mas em Deus, nós aprendemos a amar. Por isso que hoje tem muita gente que fisicamente é viva, mas já está morta. Porque Jesus falou. Jesus explicou que quem crê, for batizado, será salvo. Jesus explicou que quem não crê, que não entrou no amor de Deus, já está condenado. É só o amor de Deus que nos salva. É só nós correspondermos o amor de Deus que garante que nós seremos salvos. Por isso, nós precisamos aprender com Deus a amar. Precisamos aprender a ser amados, a receber o amor de Deus, a corresponder ao amor de Deus. Porque já que eu citei o filho pródigo aqui, você vai lembrar que o coração daquela história do filho pródigo é o filho mais velho, que continuou na casa do pai, não saiu, não gastou dinheiro com prostituta, não se perdeu nas bebedeiras, ficou dentro da casa do pai, mas era triste, e quando o irmão voltou, ficou nervoso, com raiva do irmão que voltou, brigou com o pai, falou: pai, eu estou aqui, trabalho a vida inteira, e o senhor não dá nem uma carninha para eu fazer um churrasco? Ele estava lá dentro, mas ele não aprendeu a amar. Ele se sentia um escravo da casa. Eu e você precisamos aprender a amar, precisamos aprender a ser amados, e como igreja, precisamos ser uma comunidade de amor. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo número 2, ou melhor, capítulo número 3. Para juntos nós vermos e entendermos quais os desenhos deste amor, deste Deus que não morre porque ama, e nós aprendemos a ter vida eterna, a ser filho de Deus, e portanto não morrer também. Não morrer, irmãos. Eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. Não morrer. Fechar os olhos para esta vida e abrir os olhos na eternidade, porque encontrou o amor de Deus. Essa é a crença do cristianismo, de que Jesus é o primeiro, o primogênito dos mortos, aquele que ressuscitou primeiro, mas que porque ele vive, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Na casa do meu pai há muitas moradas, vocês não vão morrer se vocês estiverem no amor de Jesus. Precisa acreditar nisso. E se você ainda não é de Jesus, esta é a noite, para você dizer assim: recebo, Jesus, o seu amor, e eu quero também ter vida eterna, assim como Jesus teve vida eterna. Olha o que diz o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo número 3. O apóstolo Paulo está escrevendo para os irmãos de Tessalônica, e ele está escrevendo algo muito intenso, e eu espero que você consiga ler com os olhos que eu leio. Por isso, quando não pudemos mais suportar a saudade, nós resolvemos ficar sozinhos em Atenas e enviamos a Timóteo para visitar vocês. O Timóteo é nosso irmão e colaborador de Deus. Ele colabora proclamando o Evangelho, as boas novas de Jesus. Nós o enviamos para fortalecer vocês e para animar vocês.
E nessa jornada que fortalece e anima, para que as dificuldades não possam abatê-los ao longo da jornada. Vocês sabem que nós estamos destinados a passar por provações. Versículo número 4. Quando estávamos com vocês, nós advertimos a vocês de que as aflições iriam acontecer. E a fala de Paulo tem que ser essa, porque o próprio Jesus falou: no mundo tereis aflições. E eu adverti a vocês que as aflições vão acontecer. Mas para vocês não se abalarem com essas aflições que em breve viriam. E foi o que aconteceu, as aflições vieram mesmo, como vocês sabem. Assim, quando nós não pudemos mais suportar, eu enviei Timóteo para saber como é que vocês estavam, se vocês continuavam firmes. Eu tinha medo de que o tentador tivesse vencido vocês e colocado todo o nosso trabalho a perder e feito com que nosso trabalho tivesse sido inútil. Agora, porém, Timóteo voltou, trazendo boas notícias a respeito da sua fé e do seu amor. Ele nos contou que vocês se lembram sempre com alegria da nossa visita e que desejam nos ver tanto quanto nós queremos ver a vocês. Por isso, irmãos, apesar do nosso sofrimento e dificuldades, nós ficamos animados, porque vocês permanecem firmes no Senhor. Agora, nós revivemos por saber que vocês estão bem. Agora, pois, nós revivemos por saber que vocês estão firmes no Senhor. Sim, agradecemos a Deus pela vida de vocês, temos grande alegria na presença de Deus. Noite e dia, nós oramos por vocês com fervor, pedindo que possamos vê-los novamente, a fim de ajudá-los a aperfeiçoar a fé. Que Deus, nosso Pai, e nosso Senhor Jesus Cristo nos encaminhe a vocês em breve. E que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns pelos outros. E por todos, da mesma forma que o nosso amor transborda por vocês. E, como resultado, que Deus nosso Pai torne o seu coração forte, irrepreensível e santo diante dele, para que quando nosso Senhor Jesus voltar com todo o seu povo santo. Amém. É um texto bonito ou não é? É uma fala bonita ou não é? É uma fala cuidadosa, uma fala amorosa, uma fala que a gente vem falando, vem reforçando aqui a cada encontro nosso, que o apóstolo Paulo está fazendo viagens missionárias, passando de cidade em cidade, em algumas delas plantando igrejas, em outras delas ensinando igreja, e quando ele chega numa cidade, ele escreve cartas para os lugares por onde ele passou, para ver se está tudo bem, para reforçar o cuidado, para reforçar o carinho, para tirar dúvida, para ajudar ao longo da jornada com as coisas que aparecem ao longo do convívio. E ele escreve essa carta para os irmãos de Tessalônica, e você viu termos, tons apaixonados que ele... Olha, eu estava preocupado com vocês, eu estava com saudade de vocês. O tempo que eu saí para cá, muita coisa aconteceu, muita provação. Fiquei com medo que o inimigo atacasse vocês e que a fé de vocês fosse perdida. Fiquei preocupado e eu não tinha o que fazer, então eu falei, eu vou mandar Timóteo. E o Timóteo foi, e eu com esse cuidado, essa fala apaixonada dele, e o Timóteo volta com boa notícia, e ele... que alívio, que coisa boa, mas eu vou continuar pedindo que vocês cresçam, que vocês fortaleçam,
que vocês desfrutem o amor para com Deus, o amor entre vocês e o amor para com os de fora. Porque através do amor, o próprio Jesus ensinou, vocês serão conhecidos se vocês se amarem uns aos outros, como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros. E esse Paulo que está trazendo o ensino de Jesus, que escreve para os irmãos de Tessalônica, está falando para esses irmãos de eternidade. Está falando para esses irmãos de não morrer. Porque se vocês forem firmes nisso, em amar a Deus, em exercitar o amor, vocês estarão firmes e confirmados para o encontro com Jesus, para a eternidade. E eu preciso falar com vocês sobre isso. Vocês precisam, porque assim como ter boas notícias de vocês me fez reviver, guarda o versículo 8, faz um xizinho na sua Bíblia. Agora, pois, nós revivemos por saber que vocês estão firmes no Senhor. A boa notícia que ele recebe do outro faz com que ele reviva, irmãos. É muito forte isso. É como um pai que tem um filho estudando no exterior ou morando no exterior, recebe boa notícia e tem esse alívio. Lembra dos dias de pandemia? Lá longe. Como é que a gente resolve? Aí você tem a notícia. Quando você sabe que está doente, é como se você morresse junto. Quando você tem a boa notícia, é como você vivesse junto. E o que está por trás disso? O amor. O amor que a mãe tem pelo filho que está lá na Austrália, lá em Portugal, lá no Canadá, seja onde for. Esse amor que faz com que a mãe vai morrendo aos poucos, aí meu filho está doente lá, eu não posso fazer nada, não posso fazer uma sopa. Ela não é médica. Mas ela quer estar junto, esse amor. E que quando fala, mãe, já estou em casa, está tudo bem, vive de novo. Isso que a gente consegue, que eu estou tentando trazer para você, essa visão do que esse homem está escrevendo, irmãos. Ele está escrevendo assim, quando as pessoas que eu amo tão bem, a vida volta para dentro do meu coração. Ele está ajudando a perceber que a vida não é sobre mim. Que a minha saúde, a minha condição de ficar deprimido, de ficar exausto, de ficar sei lá o quê, muitas vezes é porque eu só estou achando que eu sou o centro da vida. E que muitas pessoas encontram saídas para as tristezas, saídas para os quadros mais negativos quando elas vão visitar alguém no hospital, vão fazer um trabalho com criança com câncer, vão fazer alguma coisa, olhar para fora. E aí fala, puxa vida, o problema que eu achava que era grande, nem é tão grande assim. Tem gente com problema maior que o meu. E aí eu revivo, e aí eu encontro vida. Mas para além disso, o apóstolo Paulo está falando que Jesus fez valer a pena a jornada dele, porque ele nos ama e nos amou até o fim. E quando nós estamos bem, desperta um sorriso em Deus. E quando a gente fica bem, esse homem está falando que eu revivi, sabendo que vocês estão firmes. Eu estava com o coração apertado, mas agora que vocês estão firmes, a vida voltou para o meu coração. Agora que vocês estão firmes, eu voltei a ficar animado. O amor reanima. O amor faz gente que está morto reviver. Faz gente que está triste se alegrar. Faz gente que está com medo ficar seguro. Faz gente que está com muito cuidado ao organizar essa situação, seguir em frente. É preciso aprender a amar. Com Jesus. É preciso aprender a ser amado por Jesus. É preciso aprender nas falas deste homem com a igreja de Tessalônica algumas situações que estão nos escapando. Quem ama precisa aprender. É preciso aprender a amar. E para aprender a amar, é preciso, em primeiro lugar, aprender a cuidar. Não há amor sem cuidado. Quem ama, cuida. Até a cantora popular
colocou isso num refrão, né? Tá no refrão da música. Quando a gente ama, é claro que a gente cuida. É isso aí. Acertou. A tradução poética veio certinho dentro daquilo que é um ensinamento bíblico. Não existe amor sem cuidado. Não existe amor sem este cuidado que quer saber como está, que se importa. Por isso o versículo número 1, ele já começa dizendo assim, não aguentava. Eu estava distante de vocês, eu queria saber como é que vocês estavam, então eu enviei o Timóteo. Eu não posso estar pessoalmente, mas tem que ter alguém, um contato, para eu demonstrar que não é só uma coisa da boca para fora. O amor não é uma coisa o amor não é um sentimento, irmãos. Se tem uma coisa que a literatura, que Hollywood, que o romantismo, que os estúdios Disney azedaram na nossa vida e nos distanciaram de Deus, foi a gente pensar que o amor é um sentimento. Por pensar que o amor é um sentimento, muita gente até destrói o casamento, né? Eu não sinto mais nada, acabou a química, o amor esfriou. Ou alguém arruma um amante, porque o que está sentindo não é... Isso aí tem outros nomes, eu não vou falar o nome aqui no púlpito, pregando no domingo à noite, mas isso é outra coisa, que tem prazo de validade, que são 18 meses para passar, passa. Que em Charles Darwin é uma garantia para a gente se reproduzir. A gente tem esse impulso, essa coisa de animal no cio, que é para ter a continuidade da espécie humana. Mas isso passa. Se for baseado nisso, não se sustenta. O amor não é isso. O amor não é sentimento. E quem está pensando em casar por causa de sentimento, está errado. O amor é uma disposição, é um compromisso, é uma atitude. E muito do que a gente vai falar na noite de hoje, você que gosta de estudar a mensagem ao longo da semana e comparar outros textos, você leia a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, aonde está definido o amor. O amor, tudo sofre, tudo espera, tudo padece, tudo suporta, não se ensoberbece, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O que é o amor? O amor está ligado a essa disposição de cuidar, de ver bem, de proteger. Por isso Paulo envia o Timóteo para fortalecer os irmãos, para animar os irmãos. Porque quem ama quer ver o outro bem. Nunca acredite num amor de quem só quer levar vantagem. Quem quer atender os seus apetites, sejam eles sexuais, seja ele financeiro, encostou na outra pessoa para levar vantagem. Isso não é amor. O amor não é o que você faz por mim. O amor é o que eu faço por você. Por isso, dentro do amor bíblico, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele ofertou, que Ele deu, que Ele presenteou, que Ele disponibilizou para nós o seu único filho, para morrer em nosso lugar, para nos fortalecer rumo à vida eterna, para nos animar para enfrentar a luta aqui. E está de volta aqui, essa palavra do Deus que é amor, que se manifesta no cuidado, que Deus cuidou de nós, e que chama-nos para ser cuidadores, para inverter a entrada do demônio no mundo, que faz com que Caim diga assim: eu tenho lá que cuidar do meu irmão. Lembra que Caim matou Abel? E lembra quando Deus foi perguntar para Caim, e Caim falou assim: eu sou por acaso cuidador do meu irmão? O que ele estava dizendo assim: eu tenho obrigação de amar o meu irmão? E porque o pecado entrou nos corações, ele não quis cuidar, e porque não quis cuidar, ele não amou, e porque ele não amou, a morte venceu. Essa é a minha tese dessa noite para você. Onde não tem cuidado, a morte vence. Vence no relacionamento, vence na nossa existência. Onde não tem amor, a morte vence. Onde tem amor, ainda que a gente passar,
A gente morre, mas porque nossos filhos nos amaram. Eu ouço essa frase com frequência. Ai, pastor, eu tenho uma saudade do meu pai. Eu ouço essa... Os anos se passaram. Décadas. Décadas. Tenho uma saudade do meu avô, uma saudade da minha avó. O amor não deixa morrer na memória. E o amor a Deus não deixa morrer na eternidade. Quem encontrou o amor de Deus vai viver eternamente em Cristo Jesus. Cuidado. Veja que cuidar não é sufocar, hein, irmãos? Principalmente as mães, principalmente as mulheres, que às vezes são superprotetoras e deformam os filhos. Cuidado. Cuidar não é sufocar. Cuidar não é tirar a individualidade. Cuidar não é impedir que o outro enfrente as suas lutas. Pastor, onde isso está na mensagem? Está no versículo número 2. Eu não vou lutar por você, eu vou fortalecer você para você lutar. Está claro? Vocês estão comigo? Eu vou fortalecer para você lutar suas lutas. Eu vou animar você para você não ficar no meio do caminho. O amor não sufoca. E você que está fazendo o paralelo com 1 Coríntios capítulo 13, o amor não se ensoberbece, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Quem ama precisa aprender a cuidar. Você está cuidando do seu marido? Você está cuidando da sua esposa? Você está cuidando dos seus filhos? Está cuidando dos seus netos? Está cuidando dos seus pais com a idade avançada? Está cuidando da sua igreja? Está cuidando do seu Deus? Quem ama precisa aprender a cuidar. Ver, desejar, ver o outro melhor. Tomar atitudes para que o outro fique forte e fique animado. Que lute as suas lutas. Eu estou aqui por trás. Vai, luta que eu estou aqui. Se você lutar a luta dos filhos, você estragou seus filhos. Vai ser fraco, vai ser mimado, possivelmente vai usar drogas, possivelmente. Por quê? Porque não ouviu não. Não quebrou a cara, não se machucou, não lutou as suas lutas. Essa é a nossa responsabilidade de quem ama. Fortalecer e animar. Cuidar, demonstrar na prática, dando espaço, investindo, se dedicando. Quem ama precisa aprender não apenas a cuidar, mas precisa também aprender a desfrutar. A Bíblia usa uma palavra que não é muito boa na língua portuguesa. A palavra que a Bíblia usa não é muito do nosso vocabulário do dia a dia. Mas é a palavra bíblica. A Bíblia usa muito a palavra que os adolescentes deliram, pelo menos no meu tempo. No meu tempo a gente era mais bobão, né, irmãos? No meu tempo a gente era mais bobão. Mas agora já está mais desenvolvido. Mas mesmo assim, como eu sou daquele tempo, você sabe, né? No meu tempo, por exemplo, tinha um programa chamado Sala Especial, que era um programa que passava filme pornográfico na televisão, na TV Record. A gente não era crente, mas o pai não deixava assistir, mas a gente dava um jeito. E aqueles filmes que naquele tempo chamava de pornográfico, que hoje qualquer comercial na televisão, qualquer novela, é 10 vezes mais pornográfico do que aquele filme, né? O filme naquele tempo, aí a atriz lá, que eu não vou saber falar o nome, ela fazia assim. Ela mordia a boca. Os moleques ficavam tudo doido. Ai, você chegou. Era isso, irmãos. A mente ia longe. Então, aí a gente cresce, começa a ir na igreja, aí canta um hino que fala, tenho gozo celeste, prazer. Aí falou, não é? A palavra que a Bíblia usa, a palavra gozo, era a palavra que eu queria colocar ali. Mas eu vou colocar, como ela não é muito do nosso vocabulário, mas nós estamos falando de amor, de aprender a amar. E os assuntos estão todos interligados, irmãos. Quem ama precisa aprender
a desfrutar. Precisa aprender a ter prazer, a se alegrar, a se animar de estar junto, porque tem uns tipos de amor doentio, tem uns tipos de amor esquisito, que não se... O relacionamento funciona quando estão separados. Já viu, pastor Maned? Que ou a esposa trabalha fora, ou o marido trabalha fora. Quando está longe, quer estar perto. Quando está perto, fala, esse homem não vai embora. Por isso que depois que a gente aposenta, as mulheres não sabem o que fazer com nós. Não é isso? Olha a irmã Clarice morrendo de dar risada ali. Falei, meu Deus, esse homem aqui fazendo poeira o dia inteiro. Existe um tipo, irmãos, existe algumas situações que, quando os filhos casam e viram visita, né? Ai, que saudade, a casa ficou tão vazia. Aí quando vem almoçar no domingo, esse povo não vai embora logo. Não é isso? É dessa distorção que nós estamos falando. Que a Bíblia traz uma história de Marta e Maria, duas irmãs, que amavam muito Jesus e que desejavam a presença de Jesus, que passaram até por uma situação crítica, que exigia a presença de Jesus ali. Mas quando Jesus está presente, uma das irmãs que queria tanto que Jesus estivesse, que fazia tanto questão da presença de Jesus, quando Jesus está, ela sai para fazer as coisas, ela vai lavar a louça, ela vai varrer um quarto, ela não desfruta da presença de Jesus e ainda fala, ô Jesus, eu estou aqui fazendo um monte de coisa, minha irmã nem para me ajudar. E Jesus fala, ô, calma, a sua irmã escolheu desfrutar da minha presença. Às vezes a gente quer tanto as coisas e não desfruta, né? Quer tanto e fica num canto da casa. Quer tanto, eu não sei viver sem isso. Aí quando compra, deixa largado. O que o Paulo está falando é que o relacionamento dele com os irmãos é que quando a gente é crente, a boa notícia que a gente tem do outro anima a gente. A possibilidade da gente estar junto nos enche de vida. As falas de que o outro está bem nos deixam animados. Eu posso desfrutar, presencialmente ou não. Irmãos, aprenda a desfrutar. Aprenda a desfrutar, porque Jesus falou, eu vim para que vocês tenham vida. E tenham vida em abundância. Não fica catando um farelinho, não. Em nome de Jesus. Se você está no lugar, vive o lugar. Se veio para cantar, canta. Se está para visitar, visita. É uma coisa louca de uma sociedade louca, que a gente está, mas fica no celular. Às vezes até na igreja. Você tá, o corpo está ali, mas a mente está em outro lugar. Quem ama, precisa aprender a desfrutar. Desfrutar. Porque senão você vai ficar espetando o seu marido, vai ficar espetando... já está bom, já. Para com isso. Vamos dar risada junto, vamos fazer alguma coisa feliz junto. Não se junta para ser infeliz, não. Se junta para ficar discutindo, resmungando da vida. É desfrutar. Se animar em ver o outro melhor. Desfrutar. Aprenda com Jesus, que quando estava numa casa, ele estava ali, estava almoçando, estava ali jantando, estava ali bebendo, comendo. Os religiosos não entendiam isso, irmãos. Não entendia, porque religioso não entende mesmo quem desfruta. Parece que não tem alegria de ver os outros bem. Já viu gente que não tem alegria de ver os outros bem? Religioso é assim, tá lá, olha lá, ó, se junta com os beberrão, tá lá com comilão. Se Jesus é guloso, se Jesus é pingaiada. Jesus falou, esquisito vocês, hein? Veio João, comia gafanhoto com mel, comia gafanhoto, né? Camarão, né? Camarão lá, camarão terrestre. João não comia, João não bebia nada, João só ficava resmungando, xingando. Raça de víbora!
Tinha amizade com ninguém, vocês não gostaram dele. Venho eu aqui, bato um papo com vocês, vou nas festas, troco uma ideia, sou gente boa, vocês não gostam de mim também. Afinal de contas, o que vocês querem? Eu toco flauta, vocês não dançam. Tem um velório, vocês não choram. O que vocês querem? Jesus ensina a gente a desfrutar, irmãos. Está passeando, passeia. Está com a família, se alegra, canta, dá risada. Está namorando, namora. Está jantando, guarda o celular. Você não é tão importante assim. Precisamos aprender, irmãos. Desfrutar. Porque a vida passa rápido. Por isso, irmãos, apesar do nosso sofrimento e dificuldade, nós ficamos animados, porque vocês permanecem firmes na fé. Me sinto bem. Consigo ter alegria no nosso relacionamento em saber que vocês estão bem. Precisamos aprender também, de maneira muito urgente, a amar a partir dessa... eu estou cheio de dedos para escolher palavras para essa mensagem. Porque a palavra que eu queria usar ali, grande, era a palavra ansiar. De ter anseio. Mas eu sei que essa palavra é também uma palavra confusa para nós, porque a palavra que está ligada à ansiedade, e aí você vai falar, esse pastor não sabe de nada, porque o apóstolo Paulo falou para não estar ansioso por coisa alguma, perdi meu domingo. A Bíblia fala para não ficar ansioso, e o pastor falou para a gente ficar ansioso. Então eu não coloquei para ficar ansioso, coloquei anelo. Ficou até chique, né? Você já sai aqui com uma palavra nova. A minha alma anela por você. Ó. Fala, Camargo, para a irmã Clarice, fala no ouvido dela assim, que vai dar certo hoje. Fala assim, ó, minha alma anela por você. Hã? Com essa barba do papai Smurf, tá bonito, Camargo. É esse desejo, irmãos. É essa expectativa. Essa expectativa não é gente morna. Não é gente que tanto faz como tanto fez. Eu já falei para você de um projetista que foi meu funcionário, ele falava brincando, já falei umas 50 vezes, mas eu gosto de falar sobre isso. Porque, para me deixar nervoso, eu perguntava para ele como é que estava o andamento lá, que tinha que entregar para o cliente, e está tudo certo? Aí ele olhava para mim sério, o menino até pegou uma doença e morreu, uma doença autoimune, um grande prejuízo, morreu novinho de tudo. Mas ele falava assim, para me torrar a paciência, ele falava assim, para quem vai, tá bom demais. Horrível, né? Horrível, né? Para quem vai, tá bom demais. Eu falei, rapaz, que isso? Mas ele era muito caprichoso, muito sério, mas ele falava para me encher a paciência mesmo. Parece, irmãos, que na nossa vida, às vezes falta um pouco de capricho, falta um pouco de dedicação. Parece que na nossa vida, às vezes a gente está um pouco morno. Ah, se der, deu. Bom, tá bom, tudo bem. Ah, beleza, não deu, não deu. O Paulo está falando aí para os irmãos de Tessalônica? Não. Ele não está, ele está usando justamente a palavra contrária da mornidão. Ele está falando assim, nós oramos com fervor. Olha lá, o versículo número 10. Fervor. E o que ele está pedindo com fervor, irmãos? Para se ver novamente. Tá bom, eu amo vocês, tive boas notícias, estou feliz, mas isso não me impede de querer estar com vocês. Eu desejo ardentemente encontrar com vocês. Eu estou ansioso pelo nosso reencontro. É o livro de Apocalipse que nos diz. O livro de Apocalipse, no capítulo número 3, diz que com Deus não tem esse negócio de mais ou menos. Ou eu desejo com intensidade, ou eu não desejo. E se eu não desejo,
Deus respeita. Se você não quer nada com Deus, parabéns, Deus te respeita, vai viver sua vida, vai enfia o pé na jaca. É até esquisito um pastor fazendo uma antipregação dessa, mas você vai entender o que eu quero dizer, o que eu estou afirmando. Eu estou afirmando para você que se você não quer nada com Deus, sai fora, curte a vida, que pelo menos quando você estiver no inferno, você vai ter alguma memória dessa vida talvez. Pelo menos você curtiu aqui. Pelo menos você curtiu aqui. Se você não quer nada com Deus, não brinque. Leve Deus a sério. Fique em dois mundos, não. E o que eu quero te dizer de mais legal é que se você for frio com Deus, Deus te respeita. Você não quer? Beleza. Vive sua vida. Deus diz, os rabinos, um dos rabinos que me foge o nome agora, diz que Deus só diz amém. Não é legal isso? Deus só diz amém. Se você disser assim, eu vou servir o Senhor, Deus diz, amém. Assim seja. Venha, me sirva, vinde benditos do meu Pai. Eu não quero nada com o Senhor. Amém. Não quer, não quer. Beleza. Deus só diz amém, irmãos. Você que escolhe aí, você que... Agora, se por um lado eu estou dizendo para você que se você quiser ser frio, Deus respeita, sai fora, vai mesmo. Agora, se você quiser ser quente, Deus respeita e te ajuda e te fortalece. E você vai poder dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Estou levando Deus a sério, estou sendo fortalecido pelo Senhor e pela força do seu poder. Essa é a expressão que a Bíblia usa. Pastor, se Deus respeita a minha escolha de servir a Ele e me ajuda a servir a Ele, se Deus respeita a minha escolha de não servir a Ele e me deixa à vontade, então Deus respeita tudo, Deus gosta tudo, Deus engole tudo? Não, porque entre este lugar do frio e este lugar do quente tem um lugar no meio, que é o lugar do morno, do Apocalipse capítulo 3. Onde Deus diz assim, por não ser nem frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Deus não engole tudo. Tem um que Deus vomita, que é aquele que finge que é, mas não é, e aí está aqui morno. O Paulo está falando para os irmãos de Tessalônica, não, eu oro com fervor. Eu entrei nessa briga. Eu quero estar com vocês pessoalmente. Quem ama, precisa aprender a desejar, irmãos. Precisa aprender a querer. Precisa aprender a ser mais fervoroso. Porque você quer mesmo ou para você tanto faz? Quem quer vai para a briga, irmãos. Dobra o joelho, jejua, vem, busca. Eu quero. Isso serve para a vida? Isso serve para a carreira profissional? Isso serve para a formação? Isso serve para o casamento? Não vou deixar, não vou perder, vou para cima. Isso serve para a vida com Deus. Quem ama precisa ter essa expectativa, esse desejo de que se realize. Essa vontade de ver a coisa acontecer, essa condição de quem não se contenta. O Paulo teve as notícias de Timóteo, mas é pouco. Tá bom, eu tive as notícias, mas eu quero estar aí com vocês. Eu oro fervorosamente. E assim nós vamos para o último tópico da mensagem. Quem ama precisa aprender a apresentar o objeto do seu amor a Deus. Porque muito mais do que falar com uma pessoa, e muitas vezes, algumas situações que nós não estamos contentes, nós reclamamos para outras pessoas, né? Algumas situações que não estão do jeito que nós gostaríamos, nós às vezes choramingamos, às vezes resmungamos, às vezes até xingamos, e fila do banco, ainda bem que agora os sistemas vão ficando cada vez mais eletrônicos, né? Mas fila do banco era um clássico para encontrar alguém reclamando da vida,
reclamando do governo, reclamando. As pessoas têm um espírito da fila do banco, que a pessoa começa a reclamar. E a gente vai ficando, se deixar, isso entra na nossa vida e muda a nossa vida e a gente se torna pessoas reclamonas, que fala do marido para a vizinha, que reclama do filho no grupo, né, das mães de aluno, que só fala para os outros e não fala com quem tem que falar. Pastor, com quem que eu tenho que falar? Ora, você tem que falar com Deus. Dobrar o seu joelho. Tem um amigo meu, faz bastante tempo que eu quero copiar isso e eu vou esquecendo. Irmãos, orem pela minha memória. Eu estou tentando marcar até um cara, um neurologista aí, que está dando uns brancos em mim. Eu estou esquecendo as coisas. Mas isso eu estou esquecendo antes desse negócio que está apagando minha mente, que é o meu amigo que colocou uma placa assim no gabinete dele. Você já orou sobre o assunto que veio conversar? Não é legal? E ele falou que um monte de gente que vai no gabinete, entra no gabinete, lê a placa e sai. Ô, irmão, está indo aonde? Não, pastor, aqui agora que eu vi que eu não orei ainda. Pastor Manédio dá risada, né? Está com um burro na sombra, né? Está tranquilão. Mas o assunto é sério, pastor Manédio. O assunto é sério. Chamados irmãos 6 horas. Sabe os irmãos 6 horas? Não é 6 horas no relógio, não, né? 6 horas da tarde. É irmão que você está passando na calçada. Ah, está indo para a igreja? Vocês estão indo para a igreja? 6 horas por mim? Já viu? Quem ama precisa aprender, irmãos, a interceder. Não desista de orar pelo seu marido. Não desista de orar pela sua esposa. Ah, pastor, mas não quer nada com nada, já veio aqui na igreja. Não desista de orar por ela. Não desista de orar pelo seu filho. Não desista de orar pela sua nora. Não desista de orar pelo seu... Não desista de orar, irmãos. Essa é a maior prova de amor. Orar por uma pessoa é a maior prova de amor que você pode dar. Porque ela está ocupando o tempo da sua memória, porque ela está ocupando o seu tempo na presença de Deus. É um negócio muito sério isso. Eu estou usando o meu tempo de falar com Deus, eu estou usando para... Eu gosto dessa pessoa. Quero ver essa pessoa bem. Não é possível que eu estou tá falando com Deus sobre a pessoa e não gosta dela. Quem ama precisa aprender a interceder. E o apóstolo Paulo fala isso. Que ele intercede para os irmãos terem um coração forte. Para os irmãos terem uma vida irrepreensível. Para os irmãos permanecerem em santidade na presença do Senhor. Nessa noite, eu disse para você, com todas as letras, que Deus não morre porque Deus é amor, e o amor nunca morre. E que eu e você, como filhos de Deus, entramos agora na condição de gente que tem uma nova vida, que nasceu do Espírito, e que, portanto, tem a mesma natureza de Deus. Deus é amor, nós somos amor também. Não podemos andar em contradição. Dizer que somos uma coisa e viver como se fôssemos outra. E para a gente ser gente que ama, gente que vive eternamente, precisamos aprender. Aprender a cuidar, aprender a desfrutar, aprender a desejar, aprender a interceder. Que Deus nos ajude nessa jornada, para a gente desfrutar desse amor, que Deus nos ajude nessa jornada, que é a jornada que faz da gente, gente que tem a vida eterna. Vamos orar?